E aí, pessoal, agora vamos começar um vídeo falando um pouquinho sobre da onde que vem essas expressões da energia cinética, energia potencial que a gente aprende na escola, mas que muitas vezes a gente não entende o porquê que elas são, esse formato dessas fórmulas são do jeito que elas são. Por exemplo, a gente aprende na escola aqui nesse primeiro caso que a energia cinética tem essa expressãozinha aqui, massa vezes a velocidade ao quadrado, tudo isso dividido por 2. E, por exemplo, a energia potencial gravitacional tem esta outra expressão aqui, massa vezes a aceleração gravitacional vezes a altura ou a altitude que esse corpo está em relação ao solo. Esse vídeo aqui ele serve para a gente começar a entender o porquê que essas fórmulas são do jeito que elas são. Porque elas têm, de fato, essas expressões aqui. E por que a gente chama elas de energia? Porque a gente sempre na nossa vida tem uma noção, a gente aprende na escola também, que, por exemplo, a energia mecânica de um sistema, se ele não tem nenhuma força de atrito atuando sobre ele, ou nenhuma resistência, ou alguma força dissipativa atuando sobre um sistema, a gente sabe que a energia deste corpo ela não vai variar. A energia mecânica desse corpo ela é uma constante durante todo o movimento. Então aqui a gente vai ilustrar e contextualizar um pouquinho melhor esses conceitos, utilizando só o ferramental que a gente tem, que a gente aprende em cinemática no ensino médio. Vamos lá? Então a gente vai começar. A nossa caixa de ferramentas de tudo que a gente vai precisar saber para hoje, em termos de física, está aqui nessa página. O que a gente vai precisar saber? A gente vai precisar saber essas duas equações aqui da cinemática. Aqui a gente está pensando em casos em que a aceleração do corpo vai ser constante, ou seja, a gente vai estar tratando o caso de um movimento uniformemente variado. Então aqui a gente tem as expressões da posição para cada instante de tempo, que é a fórmula do sorvetão, imagino que vocês já tenham visto isso na vida, e também a gente tem aqui a fórmula da velocidade para qualquer instante de tempo t, que é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o instante de tempo que a gente quer analisar. E outro fato que a gente vai utilizar também é o fato que a aceleração da gravidade é em torno de... a gente representa ela como g e que na maior parte dos casos aqui no planeta Terra, né, ao nível do mar, a gente vai ter que este g, esta aceleração da gravidade, ela está em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isso pode variar dependendo da onde você está no planeta Terra, mas é um valor aproximadamente igual a esse daqui, geralmente. Então vamos lá. Uma vez que a gente tem a nossa caixa de ferramentas, o que a gente precisa saber, a gente vai aqui agora para os passos. Vamos lá. Para a gente entender a energia, de onde vêm essas expressões, eu vou utilizar dois passos aqui para a gente descobrir. O primeiro desses passos é mostrar que a equação de Torricelli ela é verdadeira. Ou seja, eu quero mostrar para vocês como a gente deriva essa equação de Torricelli, que a gente tem aqui a velocidade no instante de tempo ao quadrado, vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o ΔS. Só que aqui eu já escrevi o ΔS da maneira que a gente vai escrever no restante do vídeo, que vai ser o S, ou seja, a posição no instante t, menos a posição inicial, que eu chamo aqui de S0. Tá bom? E uma vez que a gente mostra aqui esta equação de Torricelli aqui do passo 1, a gente vai pegar essa expressão e a gente vai aplicar ela num problema de queda livre. E vamos ver o que a gente encontra. Bom, vamos começar aqui com o passo 1. Para mostrar a equação de Torricelli, a gente precisa de entender, de manipular um pouquinho essas duas equações aqui da cinemática. Agora a gente tem aqui um exercício de pura álgebra, tá? Tem duas maneiras que a gente pode fazer. Uma maneira que é um pouquinho mais complicada, que é isolar esta variável t aqui, este tempo t aqui, e uma vez este t isolado, aplicá-lo, substituí-lo na expressão das posições e fazer as manipulações algébricas até encontrar aquela equação de Torricelli. Só que existe um truquezinho que eu tava brincando uns dias atrás, em como uma maneira de encontrar a equação de Torricelli um pouquinho mais fácil em termos de álgebra, que eu encontrei o seguinte, eu acho que vocês vão achar interessante. Não sei se vocês estão lembrados, a gente vai usar um truquezinho de matemática, que é o seguinte. Se eu tenho
dois números reais, A e B, e eu faço A mais B vezes A menos B, isso daqui é uma multiplicação notável, né, de A mais B vezes A menos B, que é exatamente igual a ao quadrado menos b ao quadrado. A gente vai utilizar essa expressãozinha aqui. Bom, e como que eu vou usar isso? Bom, eu faço o seguinte. Nota que eu vou selecionar, eu vou utilizar agora esta primeira equação aqui. Utilizando essa primeira equação, eu faço o seguinte. Eu posso passar, por exemplo, este V0 aqui desta equação para o outro lado. Para o lado aqui do V de t. E eu encontro o seguinte, eu encontro que V de t, como eu estou passando esse V0 para o outro lado, ele passa como menos V0, vai ser igual a AT, certo? E, além disso, sabe o que eu posso fazer? Eu posso pegar também esta expressão aqui, V de t igual a V0 mais AT, e eu posso somar V0 dos dois lados da equação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter, nesta segunda parte, eu vou ter V0, eu vou ter V de t, agora mais V0, vai ser igual a V0 mais AT, porque eu vou estar somando dos dois lados da equação V0. Então, eu vou ter aqui, do lado direito, 2V0 mais AT. Assim. Ó, e o que eu posso fazer? Eu tenho duas equações aqui, né? Eu tenho a equação de cima e a equação de baixo. Eu posso multiplicar essas duas equações, ou seja, eu multiplico o lado esquerdo da equação e multiplico o lado direito da equação, tá? Então, o que eu vou ter? Nesta primeira parte aqui, no lado esquerdo da equação, eu vou ter V de t mais V0 multiplicado por V de t menos V0, isso daqui vai ser igual à multiplicação do lado direito da equação. Então, a gente vai ter aqui, vai ser AT multiplicado por 2V0 mais AT, assim, certo? Aqui, ó, este lado esquerdo da equação é exatamente esse truquinho aqui que a gente, essa identidade aqui de álgebra que a gente vai usar, que vai ser exatamente o seguinte, ó, V de t mais V0, V de t menos V0. É só substituir. E o que a gente encontra aqui, neste caso, neste lado esquerdo da equação, vai ser V de t ao quadrado menos V0 ao quadrado. Ó, tá tomando forma, já tá aparecendo os V's ao quadrado aqui para a gente encontrar a nossa equação de Torricelli. E aqui no lado direito da equação, a gente vai distribuir este AT aqui nessas duas parcelas que está sendo multiplicado. Então, a gente vai ter 2A V0 t mais A ao quadrado t ao quadrado. Beleza? Então, aqui, ó, vamos dar uma manipulada aqui neste lado direito da equação um pouquinho. O que eu vou querer fazer, se vocês estão lembrados aqui da fórmula de Torricelli, aparece um 2A aqui em evidência. Para esse 2A ele aparecer em evidência, já para dica do que a gente vai fazer no futuro, eu vou pegar aqui este lado direito da equação e vou deixar 2A em evidência. Eu posso fazer isso da seguinte forma. Então, eu vou ter aqui 2A, deixo em evidência. Ó, neste primeiro termo aqui, 2A vezes V0t. Então, aqui neste primeiro termo eu não preciso fazer nada, só copio aqui o restante do termo. Neste segundo aqui, ó, vocês podem ver que esta parte aqui, ela vai ser a mesma coisa do que A vezes AT ao quadrado. Como eu quero que fatore este 2A aqui, né, que ele fique em evidência, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui, multiplicar este 2A, este A por 2, só que agora eu teria o dobro da expressão. O que eu faço para essa expressão não se alterar? Eu divido por 2 aqui o outro termo. Então, aqui, o 2A ele fica multiplicado por AT ao quadrado sobre 2, ou seja, olha aqui o AT quadrado sobre 2 que aparecia na fórmula do sorvetão aqui para a gente, ó. E
dessa forma que nesta manipulação eu não mudo aqui esse termo. Vocês podem conferir que a multiplicação de 2a vezes at² sobre 2 é de fato esse termo aqui. Então, o que a gente vai ter, como eu tenho aqui já fatorado esse 2a, como eu já tenho aqui este 2a em evidência, eu vou copiar aqui a segunda parte da expressão. Então, a gente vai ter aqui at² sobre 2. Opa! Vamos ver aqui o que está acontecendo? Vamos olhar agora essa segunda equação aqui, ó. Olha que interessante. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar este S0 aqui e vou passar ele para o outro lado. Quando eu faço isso, ele fica um S no instante t menos S0 vai ser igual a V0t mais at² sobre 2. Olha o que a gente tem aqui, ó. V0t mais at² sobre 2. Olha o que a gente tem aqui, ó. V0 mais at² sobre 2. Olha que interessante. Essa expressão aqui, que depende do tempo, ela é exatamente igual ao ΔS. O S no instante t menos o S no instante 0. Então, aqui o que a gente vai ter? Finalizando aqui mostrar aqui a equação de Torricelli, de fato, ela é verdade. A gente vai ter, ó, 2a vezes S de t menos S de 0. Olha aqui, ó, o que a gente tem aqui, lado mais da esquerda da equação, lado mais da direita da equação. Então, com isso a gente consegue concluir finalmente que a gente vai ter que o v de t ao quadrado, aqui já manipulando um pouquinho, passando este menos v0 ao quadrado por outro lado, a gente vai ter v0 ao quadrado mais 2a ΔS, que é o S de t menos o S de 0, que é exatamente aquilo que a gente estava querendo mostrar. Então, beleza, a gente descobriu que a equação de Torricelli ela é verdade, de fato, para o movimento uniformemente variado. Agora, a gente vai pegar esta expressão aqui, a gente vai aplicar ela no nosso passo 2, que é uma aplicação num probleminha de queda livre. Um probleminha de queda livre ele é o seguinte, a gente sabe aqui que eu tenho, por exemplo, uma bolinha que num instante inicial ela tinha uma alturinha h0 em relação ao solo, e vamos supor que, por simplicidade, que eu pego esta bolinha e eu jogo ela para cima com uma velocidade inicial para cima igual a v0, uma velocidade inicial v0. Não vou colocar valores ainda, vocês vão entender o porquê. Bom, uma vez que eu faço isso, eu pego esta velocidade v0, aplico ela na bolinha, jogo ela para cima, depois de algum instante de tempo, que eu chamo de um instante de tempo t, esta bolinha vai ter uma posição igual a h de t. Tá? Não vou colocar valores ainda assim, eu estou representando isso de uma maneira mais genérica possível. Eu pego a bolinha, jogo para cima, depois de um tempo, ela vai ter uma altura h de t. A gente sabe que num problema de queda livre, se não há resistência do ar, nem nenhum tipo de atrito, esta bolinha ela vai realizar um movimento uniformemente variado e a aceleração da gravidade dessa bolinha ela sempre vai estar apontando para baixo naquela constante lá que a gente chama de g, que é aproximadamente igual a 9,8 na maior parte dos casos, tá bom? E o que acontece? Bom, se vocês estão lembrados dos probleminhas de queda livre, a gente pode escrever a equação das alturas em termos do movimento uniformemente variado, que vai ser h de t vai ser igual a h0 mais v0t. Aqui, no caso, a parte que entraria a aceleração. Nota aqui que o meu eixo que eu determino as alturas, o sentido do positivo dele cresce para cima, ou seja, as alturas crescem à medida que eu vou para cima, ou seja, essa direção vertical para cima, ela é a minha direção do meu positivo, mas a minha aceleração da gravidade, ela está apontando para baixo. Então aqui, em termos de valores, se eu supor que o g é uma constante positiva, né, g igual a 10, g igual a 9,8, sem considerar sinal nem nada, ou seja, um número só positivo, eu tenho que botar aqui um sinalzinho de menos aqui nessa equação, porque a minha aceleração da gravidade ela está para baixo, que é a direção
é o sentido contrário do que é o meu positivo nesse sisteminha aqui. Então, vai ser menos gt ao quadrado sobre 2. A mesma coisa a gente pode fazer também para as velocidades da bolinha, né? Velocidade para um instante de tempo vai ser v0 menos, né? Porque a gente tem aqui a aceleração da gravidade para baixo, gt. Assim, a gente tem essas duas expressõezinhas. Então, o que a gente percebe? A aceleração, o que a gente chama de aceleração no nosso movimento da queda livre, ou lançamento vertical, enfim, que seja, ela vai ser menos o valor da aceleração da gravidade. Neste referencial aqui que eu pus, né? Neste sentido de positivo para cima aqui. Tá? E a mesma coisa a gente consegue identificar o que seria as posições para a gente, né? O que seria o S de t para mim nesse problema? É as alturas, são as alturas. Ou seja, eu sei que o meu S de t ele vai ser o meu H de t e o meu S0 ele vai ser o meu H0, certo? Com tudo isso daqui, pensando aqui no caso que o V0 ele vai ser o mesmo V0, né, nos dois casos, no que a gente já estava tratando antes e agora, a gente consegue substituir esses nomezinhos aqui nas fórmulas. E o que a gente encontra é o seguinte, ó, vamos lembrar aqui da expressão, a gente teria V de t ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais duas vezes a aceleração, mas a gente agora já tem a expressão aqui para aceleração na queda livre, né, que vai ser menos g, e aqui no caso o ΔS, que vai ser, no caso, o delta de alturas, a variação de alturas. Então, a gente só pega e escreve. A gente vai ter, ó, velocidade num instante t qualquer ao quadrado vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado. Agora aqui, ó, entraria um mais 2a, mas eu sei que o meu a ele é negativo, ele é menos g. Como este meu a ele é menos g, eu já vou pegar este sinalzinho de menos aqui, eu já vou passar ele para frente aqui nessa expressão. Então, a gente ficaria com menos 2g multiplicado pela variação de alturas. Menos 2g multiplicado pela variação de alturas, né? Porque o nosso ΔS é o delta alturas. Beleza? Então, agora aqui, ó, a gente vai partir desta expressãozinha do Torricelli, agora só vamos pensar nela, tá? O que eu vou fazer para começar? Olha, uma coisa que eu sei que eu já sei mais ou menos como que vai ser a minha expressão da energia cinética, que já está aparecendo V's ao quadrado, né? Velocidades ao quadrado. Eu vou pegar esta expressão inteira, eu vou dividir ela inteirinha por 2. Ou seja, o lado esquerdo divido por 2, lado direito também divido por 2. Eu não mudo a igualdade se mantém a mesma. Com isso eu vou ter no lado esquerdo V de t ao quadrado sobre 2, vai ser igual a V0 ao quadrado sobre 2 menos G, variação de alturas. Variação de alturas, assim. Beleza? Porque aqui, anota, esse 2 aqui ele cancela com esse de baixo, no caso aqui, desse menos G aqui. Tá bom? E o que eu vou fazer agora? Bom, vamos lá. O que eu posso fazer é o seguinte, vamos aqui, ó, vamos distribuir este menos g para esta multiplicação aqui que a gente tem. Então, o que a gente vai encontrar é o seguinte, ó, copiando aqui a outra parte da equação, né? Mantendo ela aqui, a gente vai ter V0 ao quadrado sobre 2. Aqui vamos distribuir este menos g. Então, aqui vai ficar menos g multiplicado por h de t, menos g multiplicado por h de t, ou seja, a altura no instante t. E aqui a gente vai ter menos g que multiplica menos h0. Como a gente tem menos com menos multiplicado, a gente vai encontrar um mais g h0, certo? E o que a gente vai fazer agora? Bom, tudo que depende de t, ou seja, que seja uma função explícita de t, ou seja, h de t, v de t, eu vou passar tudo para o lado esquerdo da equação agora. Ou seja, eu vou pegar este menos g aqui, menos gh de t aqui, eu vou passar para o lado esquerdo, e como ele vai passar para o outro lado da equação, ele vai passar com mais g de t. Então, a gente vai ter aqui, ó, v de t ao quadrado sobre 2, mais g h de t vai ser igual a v0 ao quadrado sobre 2,
mais GH0. Nossa, olha o que a gente encontrou. Tem alguma coisa já, se vocês estão prestando atenção, ó, tá alguma coisa bem parecida já com o que a gente queria no começo, ó. A gente, por enquanto, tem a velocidade ao quadrado sobre 2 e a aceleração da gravidade multiplicado pela altura. O que está faltando até agora? As massas. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar toda essa expressão aqui e vou multiplicar pela massa do corpo. Quando eu faço isso, eu encontro que mv de t ao quadrado sobre 2 mais mgh de t vai ser igual a mv0 ao quadrado sobre 2 mais mgh de 0. Olha essa expressão que eu encontrei aqui. Vê se não é exatamente aqui, ó. Energia cinética, energia cinética. Esse outro termo aqui, energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional. O que é energia cinética mais energia potencial? O que é energia cinética mais energia potencial? É exatamente a energia mecânica. Exatamente a energia mecânica. E olha o que está acontecendo aqui. Não sei se vocês já perceberam, mas vocês vão perceber agora. Ó, este lado da direita aqui da equação é a energia mecânica, ou seja, energia cinética, mais energia potencial, num instante de tempo, t igual a 0 segundos, por exemplo. Ou seja, são as condições iniciais do problema, que ela lida com a velocidade inicial do corpo e a altura inicial do corpo. Neste lado esquerdo aqui, é a energia mecânica, mas para um instante de tempo t qualquer. Ou seja, este lado direito aqui, ele é simplesmente um número. Um número. Um número. Como este lado aqui ele vai ser um número, por exemplo, você vai achar algum valor aqui em joules da energia mecânica inicial, você está vendo que este valor da energia mecânica inicial, ela se repete para todos os outros instantes de tempo t qualquer. Olha aqui que essa expressão que a gente encontrou, além da gente entender da onde que vem essas expressões de energia cinética e energia potencial gravitacional nesse problema de queda livre, a gente entende que se não há resistência do ar nem nenhum tipo de atrito, neste caso do problema de queda livre, a energia mecânica ela se conserva, ou seja, a energia mecânica que era num instante de tempo t igual a 0, que ela é igual a um número, um valor em joules, ela vai se repetir para qualquer outro instante de tempo do meu sistema. O que se mostra para a gente? Energia mecânica se conserva nesse caso. Ou seja, não há resistência do ar, não há atrito, energia mecânica se conserva. Muito bonito isso, não é mesmo? Então, espero que esse vídeo ele tenha dado alguma contextualização melhor sobre o que é a energia cinética, o que é a energia potencial, nesse caso aqui no nosso probleminha, a energia potencial gravitacional, e ilustre para vocês da onde que vem, né, esta ideia de energia mecânica se conservando, que às vezes é uma ideia que a gente consegue mais ou menos entender, só que a gente não vê muito bem na prática isso acontecendo, na matemática isso surgindo, e para um exemplo de um pouquinho mais avançado do que o ensino médio, é um bom exemplo para vocês. Espero que esse vídeo tenha sido útil, agradeço vocês e até a próxima.